Onde já se viu esse homem fazer uma maldade dessa com o animal? E aí aquele homem então desceu do carro, foi até lá falando em árabe, e conversou com aquele homem, perguntou para ele, por que tanta maldade? Por que fazer aquela maldade com a ovelha? E ali o homem, como é muito da natureza do povo de lá, daquela região, gesticulava muito e falava muito. Depois de alguns minutos, aquele líder dos turistas voltou ao carro e disse, eu vou explicar a vocês o que foi que ele me disse. Ele me disse que essa ovelha era uma ovelha rebelde e que por 3 dias ela ficou sumida por ter fugido do aprisco, correndo o risco de ser morta. E eles procuraram de dia e de noite até que achasse ela. E ela estava muito debilitada, ele alimentou ela e cuidou dela. E como se não bastasse isso, 2 ou 3 dias depois ela fugiu de novo. E voltou depois de 5 dias, com muito trabalho eles conseguiram localizá-la. E ela já estava desfalecendo. A lã dela se perdeu toda porque encheu de carrapicho e não dava para fazer a tosa, não dava para aproveitar a lã, trouxe um prejuízo financeiro para o dono do animal. E por 2 vezes ele tentou deixar ela presa no aprisco e assim ainda ela fugiu. Então, aquele homem que criava o animal disse, olha, quebrar a patinha traseira dela doeu mais em mim do que nela, porque eu amo esta ovelha. Eu precisei fazer isso porque senão certamente ela não sobreviveria numa outra fuga dessas, numa outra escapulida dessa forma. Doeu mais em mim do que nela esse quebrar, e estou aqui fazendo a atadura para poder colar a perninha dela de novo. Só que tem um agravante, eu tenho que levar o rebanho todos os dias para se alimentar, a caminho de meio-dia. E eu não posso pôr ela com a patinha no chão, porque ela não tem como andar, então eu vou ter que carregar ela no braço. E não demorou muito que aquele homem sai com o rebanho para ir seguir a sua trajetória, e aquele homem sai com a ovelhinha no braço, enfaixadinho, sua patinha traseira, e indo levar ela para comer e procurar pastos verdejantes. Não era maldade daquele homem, mas era a única maneira de fazer com que aquela ovelha sobrevivesse. Às vezes, Deus faz isso conosco. Nós teimamos em andar fora do caminho do Senhor, nós teimamos em fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, nós reclamamos porque todos têm tudo e parece que nós não temos nada, mas nós não deixamos o Senhor, nosso Deus, ser o nosso pastor. Nós fugimos do aprisco, nós fugimos do meio do rebanho, nós fugimos da vontade de Deus, nós fugimos da orientação que Deus nos tem dado, nós vivemos como queremos viver, sofremos os intempéries, sofremos o detrimento da vida, e questionamos por que é que as coisas não acontecem comigo, por que é que pessoas são abençoadas e eu não sou. Será que nós não temos que pensar que tipo de ovelha nós temos sido? Não são poucas as vezes que nós entramos diante de Deus e falamos, Deus me dá, Senhor faz, Senhor eu quero. E nós usamos e fazemos como se Deus fosse um tipo de garçom de luxo, que está na obrigação de fazer aquilo que nós estamos determinando. E esquecemos até que Deus é Deus, que Deus é Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, e você, minha irmã querida, em nome de Jesus, com todo o apreço que Ele tem, se nós queremos ver a mão de Deus nos abençoando, nós precisamos deixar que a mão de Deus nos abençoe. Se nós queremos que Deus seja o nosso pastor e que nada nos falte, que a provisão do Senhor venha sobre nós, então nós temos que deixar Deus ser o nosso pastor. Amém, irmãos? Nós temos que nos sujeitar a ser a ovelha do Senhor, a andar com o rebanho, a ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário não é assim. É só um mercenário. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz, elas me ouvem e sou conhecido delas, porque elas conhecem a minha voz. Amém, irmãos?
Eu não estou falando do pastor Rogério, eu não estou falando do pastor Wilson, eu não estou falando do pastor Ronaldo, eu estou falando do pastor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando do sumo pastor que tem que ter primazia em nossos corações, que precisa ter um lugar reservado para ele em nossos corações. Ele é o sumo pastor, e se ele não está operando talvez como nós desejamos, é talvez porque nós não estamos deixando que ele seja o nosso pastor. É porque nós temos vontade própria, agimos como queremos, fazemos do jeito que queremos, e não é do nosso jeito, irmãos, é do jeito de Deus. Não é do nosso jeito. A gente às vezes faz de Deus um tipo de amuleto, de talismã. Às vezes nós fazemos de Deus um tipo de chave que abre porta. E Deus não é nada disso. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei de reis. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Não é difícil imaginar o controle de Deus quando você olha para a nossa galáxia, quando a gente olha através da televisão, sei lá, e você vê o sistema solar, um planeta solto no ar, e ainda gira. O Sol, a Lua, as estrelas, numa sincronicidade, numa sincronia perfeita, dentro de um eixo que o próprio Deus criou, e que o próprio Deus tem o controle, porque se Deus falar Sol um pouquinho para frente, nós estamos fritos. Se o Senhor falar Sol um pouquinho para trás, nós estamos literalmente numa fria. Se o Senhor falar Lua sobe um pouquinho, as águas tomam conta da terra, porque é ela que controla os mares, para que eles venham até a praia e tornem atrás. Alguém me ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp, essa semana me perguntando assim, uma jovem adolescente: pastor, se Deus existe, por que Ele deixa que na terra tenha um tsunami? Pergunta de um jovem. E não dava para responder no WhatsApp, porque isso é muito extenso. Aí eu pedi para que ela viesse conversar comigo. Porque a maior parte das coisas que acontecem, a culpa não é de Deus. A culpa é do ser humano, que tira tudo fora do lugar, que faz o que lhe dá na veneta, que dá na sua cabeça, e depois reclama quando as coisas não saem do jeito que ele espera que saia. Nós precisamos manter relacionamento. Quando nós amamos uma pessoa, e os jovens aqui de plantão podem confirmar isso, nós tentamos nos relacionar, nós queremos estar com essa pessoa, nós queremos conversar com essa pessoa, nós queremos saber o que é que essa pessoa gosta, nós queremos saber do que é que essa pessoa faz, nós queremos estar com ela o tempo todo, e às vezes nós não entendemos que Deus, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, não extigueis a ira do Senhor, porque Deus se ira, porque Deus se entristece, porque Deus se alegra, porque Deus é uma pessoa, com atributos de pessoa. Quantos de nós que, quando entra no carro para viajar, dizem, Senhor, vamos comigo nessa viagem? Pastor, que maluquice é essa? Irmão, isso é intimidade. Jesus, vamos comigo nessa refeição? Sente aqui. Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida. A minha vida está assada, está cozida, está desse jeito, está dessa forma. Me ajuda, me orienta, me mostra, me revela. Mas não, nós dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aonde que é que esse pastor tem relacionamento conosco?
Onde é? Em que lugar é que o Senhor está encontrando em nós a oportunidade de um relacionamento verdadeiro? Na maioria das vezes, o relacionamento que a igreja do Senhor está vivenciando nesse século 21, e quando eu falo igreja, eu não estou falando esta igreja, eu estou falando a igreja de maneira universal. O relacionamento que se tem é como alguém que pede algo para o garçom: Deus, me dá, Senhor, faz para mim. E isso de maneira coletiva, porque se não for de maneira coletiva, às vezes nem esse tipo de relacionamento existe. A gente perguntar para um andarilho na rua e disser para ele assim: você crê em Deus? Ele diz: creio. Mas se você crê em Deus, por que você está passando por tudo isso? Por que você vive dessa maneira? Por que que... E essa pessoa vai dizer: porque eu não tenho família, porque ninguém gosta de mim, porque Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu, mas que ao invés de estar essa pessoa no caminho, ele está à margem do caminho. No lugar dessa pessoa estar na vida que é Jesus, ele está às margens da vida, está marginalizado pela própria vida. E assim sendo, ainda que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está faltando tudo. Está faltando tudo. Davi, ele, quando escreve o Salmo 23, ele está vivendo isso. E ele está declarando isso para ele mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu? O Senhor é o teu? O Senhor é o teu? Pastor. E nada pode te faltar. Não o que você precisa, não o que você tem de necessidade. Talvez desejos e sonhos que nós temos nem sempre são os sonhos de Deus para nós. Isso também é verdade. Mas, irmãos, a provisão diária não é sonho, é provisão. A providência de Deus é providência. Então você não tem que ter medo de coisa alguma. A ovelha muitas vezes ela morre de sede na beirada do riacho porque tem medo de beber a água. E quantas vezes que nós morremos, que nós vivenciamos dificuldades, porque nós temos medo de olhar para o espelho e de ver a veracidade, a verdade na nossa vida. Sim ou não? Quantas vezes que a gente se ilude, que a gente se engana? Quantas vezes que a gente faz isso? Estamos vivendo errado, de maneira errada, de forma errada, e achamos e dizemos que está tudo certo. Justificamos, racionalizamos bem, explicando, mas não resolve. Davi sabia bem o que ele estava vivendo. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é o teu? Você tem coragem de ser tratado com a vara de Deus? Sim ou não? Pense antes de responder. Sim ou não? Porque a vara de Deus é a correção, muitas vezes, que Deus permite. E às vezes é no caminho do deserto. Porque se nós aqui falarmos que não temos dificuldades, estamos enganando a nós mesmos. Se nós falarmos: olha, eu sou crente e a minha vida é um mar de rosa, nós estamos mentindo para nós mesmos. Dificuldade todo mundo tem, no mundo tereis aflição, como citou o irmão pastor, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Mas é no deserto, irmão. É na trajetória em busca do pão, em busca do pasto verdejante, em busca das águas tranquilas, que nós vamos encontrar obstáculos, oposições, dificuldades, lutas, adversidades. E é nessa hora que eu preciso estar em dia, deixando que o Senhor seja o meu pastor, para que nada me falte. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque a adversidade vem, a luta bate a porta de qualquer